aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será ou se faz abominável. O que o versículo está dizendo? Como é que é? Aquele que desvia os ouvidos da lei, a palavra, o conhecimento bíblico, até a sua oração será abominável. A sua oração não será respondida. A sua oração não terá êxito. A sua oração não terá eficácia. O que faz minha oração não ter eficácia? O que faz minha oração não ter êxito? O que faz a minha oração não ser respondida? Desviar meus ouvidos de ouvir a lei. Não conhecer as Escrituras. A oração sem o acompanhamento do conhecimento não tem proveito. Como eu disse, a maior parte de nós, meu querido, nós oramos da maneira que aprendemos, que ouvimos. O exemplo de outros cristãos que nos deram, segundo o modelo denominacional da nossa congregação. Nós oramos. A igreja desse tempo, a oração dela, se ela for dividida em tópicos, adoração, intercessão e petição, 95% só pede. Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, abre a porta, cura, prospera, traz um marido, traz uma esposa, me dá dons, me dá porque eu preciso, é pedinte. Os outros 5% você divide em adoração, louvor, intercessão, arrependimento e confissão. Tiago capítulo 3, olhe para cá, diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Pedi para gastar em vossos deleites. Espera aí, então Tiago está ilustrando que há certos tipos de oração que não são ouvidos. Pedi, está dizendo de orar. Orareis a mim, suplicareis, rogareis e não serão respondidos. Pedis e não recebeis, quer dizer, vão orar e não serão respondidos. Por quê? Porque pedis mal, porque pedis errado, porque oreis errado, por isso não recebem. Então Tiago ilustra que há tipos de oração ou de cristãos que oram e não são respondidos. São orações pedidas mal, orações erradas. O que é pedir mal? Se alguém pede algo que Deus não vai dar, é porque está pedindo mal. Se esse pedir mal é pedir errado, só pede errado aquele que não conhece o certo. Como é pedir certo? Pedir de acordo com as Escrituras. Então, o que pede errado é aquele que pede sem conhecimento das Escrituras. Isso é pedir errado. E quem pede sem conhecimento das Escrituras, o que ocorre? Não recebeis. Não são atendidos, não são ouvidos. A gente acha que é tudo quanto é oração que é ouvida. Não é. Versículo 10. Venha a nós o teu reino, ou venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Muita gente ora, presta atenção, Deus, atende uma vontade minha, responde uma necessidade minha. Muita gente ora de acordo com a sua vontade, não é isso? Senhor, livra, Senhor, liberta, Senhor, cura, Senhor, transforma, Senhor, converte, Senhor, faz, Senhor, deixa de fazer. Você, na maioria das vezes, ora dessa maneira. Então, a minha oração, a oração bíblica, não é para Deus fazer a minha vontade, é para fazer a vontade dEle. Nós oramos, Senhor, faz a minha, supre a minha, responde a minha, abra a minha porta, faz.
Mas ele não ensinou isso, ele diz, não, a oração eficaz deve ser, faça-se a minha vontade em sua vida. Então uma oração bíblica, uma oração respondida, uma oração eficaz deve ser, primeiro, você não pode fazer aquilo que você não sabe. Como é que você vai pedir para a vontade de Deus ser feita? Primeiro, você deve orar e perguntar, qual é a sua vontade? Todas as áreas da sua vida, você deve perguntar, a sua oração em determinada área deve ser, qual a sua vontade para essa área? Qual a sua vontade, o seu propósito para isso que eu estou passando? Qual a sua vontade para o meu casamento? Qual a sua vontade? Qual é? Então a nossa oração primeiro deve ser de buscar saber qual é a vontade de Deus. E há duas maneiras dessa ser revelada. Primeiro, a vontade de Deus já está revelada através da palavra. Aquele que conhece as Escrituras, por muitas coisas, não necessita orar para saber a vontade, porque a vontade de Deus já está revelada quanto a muita coisa na Bíblia. E quando eu sigo aquela vontade, eu já estou buscando em primeiro lugar o reino, a minha oração já está na metade de acordo com a oração bíblica. Segundo, Deus pode revelar a você qual é a vontade dele de uma maneira específica através da oração. Então, a sua oração deve ser, qual é a sua vontade em determinada área? Qual é a sua vontade para a minha vida? E a vontade de Deus vai ser revelada pelo estudo das Escrituras e pela inspiração, pela revelação do Espírito Santo em resposta à sua oração. Depois que Deus revelar a vontade dele para a tua vida toda ou para áreas específicas, através da Escritura ou em resposta à sua oração, a sua próxima oração deve ser, Senhor, agora que eu sei qual é a sua vontade, cumpra ela na minha vida. Agora faça a tua vontade nessa área, faça a tua vontade nessa situação, faça a tua vontade na minha vida. Essa é a oração. E por que ele ensinou? Faz a sua vontade e não a nossa. É uma coisa estranha, né? Deus é um Deus que não faz a nossa vontade, só faz a dele. Por que ele ensinou? Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feito a nossa vontade conforme a tua. Não, façam a minha vontade. Você pode presumir, esse Deus é um Deus orgulhoso. Esse Deus é um Deus egoísta. Esse Deus é um Deus que só quer as coisas para Ele, não preocupa com a gente. A gente tem sonho, tem vontade, tem desejo, tem projeto. Por que tem que fazer só dele? Ele é egoísta, ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele é tirano, ele é egocêntrico. Não, essa oração aqui eu já ensinei, ela prova a misericórdia e o amor de Deus, e não o egoísmo. Como? Se nós pedíssemos para fazer a nossa vontade, estaríamos destruídos. Por quê? Porque a nossa vontade foi afetada pelo pecado. Então a nossa vontade foi corrompida. Sabe qual é a nossa vontade? 1 João 2,16. Sabe o que diz? Olha aqui. A nossa vontade é o que está escrito aí. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Vem do mundo e não de Deus. Aí em 1 João descreveu a vontade do homem. A vontade do homem é a concupiscência da carne, desejos carnais, fraudulentos, sujos. Concupiscência dos olhos, cobiça, inveja, vaidade e soberba da vida, deidade do homem, independência, o homem achar que é Deus, que é autossuficiente. É isso aí que é a vontade do homem. E um homem que atende às concupiscências da carne, os concupiscências dos olhos e a soberba da vida, ele se autodestrói. A vontade do homem gera morte.
Por isso, como um ato de misericórdia, como um ato de bondade, ele diz assim: troca a sua vontade pela minha. Por quê? Egoísta, egocêntrico? Não. Porque a tua vontade invariavelmente vai te matar, vai te destruir. Quando você fizer a minha, ao contrário que a sua, quando a sua gera morte, a minha vontade gera vida, e vida e abundância na terra. Posteriormente, vida eterna no céu.